Boa tarde, professora Ana. Tudo bem, meu amor? Sim, tudo ótimo. Hoje você não vai ligar a câmera não, Lara? Não quer? Eu vou estar me arrumando aqui. Ai, tá bom. Oi, Sofia. Oi, Rafa. Boa tarde, meninas. Aí, tá se arrumando, né? Boa tarde, gente. João Gabriel. Manda mensaginha no chat para mim só com o nome, por favor, tá bom? E hoje nós vamos usar a nossa apostila, tá? Isso, obrigada. Vou esperar mais um minutinho as pessoas chegarem para a gente começar a aula. Meus amores, eu acho que tem gente que não entregou textos lá ainda na plataforma. Eu preciso que entregue, na verdade era até ontem, né? Mas se você puder me entregar hoje, tá bom? Eu vou até colocar aqui, eu vou colocar na tela os textos para vocês conferirem, tá? E você já fala, Lara, só um minutinho. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a tarefa avaliativa. A tarefa avaliativa, ela é do paradidático e é a professora Fernanda que aplica, tá? Só que a nota vem para produção de texto, porque a professora Fernanda trabalha o paradidático com vocês. Mas para onde vai a nota? Vai para a produção. Então, a minha nota é os textos mais a tarefa avaliativa do paradidático. Então, quem não respondeu ainda lá na plataforma da professora Fernanda, por gentileza, o faça, tá bom? Tá certo? Lara, você gostaria de falar o que, meu amor? Pode falar. Eu agora tenho muita dúvida se eu mandei lá. Você lembra se eu mandei? Deixa eu ver, Lara. Deixa eu ver. Esse de cabeça eu não lembro de todo mundo, é muita gente, né? Deixa eu achar aqui e abrir. A Lara. Mandou, Lara. Mandou tudo. Obrigada. Tá? Aí, mas eu vou colocar aqui na tela para a gente poder lembrar. Será que não está aberto? Só um pouquinho. Peraí. Ó, só para a gente lembrar quais são os textos. Tem gente que me mandou e tá ilegível, tá? Não dá para eu ler. Tem gente que mandou, aliás, esqueceu de anexar, tá bom? Então, por isso que eu preciso que vocês verifiquem, tá? Isso, obrigada. Coloca o nominho mesmo de vocês, tá? Por favor, da chamada. Então, existe o roteiro de vídeo para vlog, tudo bem, meus amores? Que é o anexo 6. Isso tudo aqui tá lá na minha plataforma. Tem, assim, textos para avaliação no primeiro bimestre, tá bom? Aí tem lá o roteiro, que eu preciso que coloque a abertura. Como vocês falariam no vlog de vocês. Não precisa gravar, só escrever, né? E aqui o desenvolvimento, né? No meu caso, eu fiz uma receita, tá? E o fechamento, né? Como eu despeço. Esse aqui é o anexo. E o outro texto, o texto 2, é o adivinha, que são 3 adivinhas. Eu pedi para que vocês, pelo menos, inventassem um. Não esquecer da pergunta o que é, que é clássico, né? De colocar
as pistas, essas coisas assim. E o poema visual foi o último, né? Que muita gente me mandou, que foram lindíssimos os poemas de vocês, eu adorei, tá? Que um exemplo dessa aqui, por exemplo, que é a xícara, tá certo? Tudo bem? Então, o poema visual, ele tem que conciliar ali o visual com o escrito. Tudo bem? Verbal com não verbal. Já deu recado, daí quem não conseguiu mandar ainda, dá uma olhadinha lá, tá? Boa tarde, Fernando. Não tinha visto você ainda. Agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Quem tá animado com as férias aí, gente? Uma folguinha, né? Não é umas Eu férias. porque não aguento mais fazer aula. Não aguento. Jura, Gregório? Ô, Gregório, não é umas férias gigantescas, mas tá valendo, né? Ela ajuda pelo menos a descansar. Um dia a mais, eu acho. Porque, olha, Aumentou um dia a mais. gente, mas pensa o seguinte, Lara, esse semestre, vocês foram guerreiros, fala a verdade. Vocês estão assim, ó, de parabéns, merecem descansar mesmo um dia inteiro lá, assistindo série. Infelizmente não pode sair, né? Mas vocês podem A descansar. partir de sábado é feriado. Uhul! Que delícia, João! É que a coisa que eu fiquei mais feliz é porque eu acho que, tipo, se a gente tivesse em aula normal, ia ser só 2 semanas. Daí é uma semana e um pouquinho. Cresceu um pouquinho, né, Lara? Aumentou um pouquinho aí. Em agosto, né, a gente retorna. Eu acredito que o retorno ainda vai ser online, né? Mas logo, logo, acredito que volte no presencial para a gente poder se encontrar. Eu quero conhecer muitos de vocês ao vivo, assim, porque eu não conheço. Alguns eu já dei aula, outros ainda não, né? Então, eu gostaria de conhecê-los, sim. Então, vamos lá. Tendo segurança tá ótimo, né, gente? Eu quero que vocês vão lá para a página 37, por gentileza, meus amores. Lá na página 37 é aquela que a gente faz quando a gente entrega, é aquilo que a gente faz quando a gente entrega um texto. Vocês lembram disso? Que é uma avaliação, tá? Avaliação do texto. Vê se vocês acham aí. O meu livro parece que eu perdi umas folhas. Vocês acreditam nisso, gente, do livro? Dá uma olhada aí. Acharam? Página 37? Aqui, ó. É a avaliação. Qual foi o último texto que nós fizemos? Qual foi? Eu acho que foi o do balão. O balão não dá. O poema, né? O poema visual. Muito bem. Então, nós vamos avaliá-lo agora. Então, a primeira pergunta tá lá. O poema combina elementos verbais e visuais? Sim. Todos que me entregaram o poema, vocês vão avaliar o poema de vocês, tá? Todo mundo que me entregou o poema pode colocar sim, porque vocês colocaram elementos visuais e verbais, tá? Pode pôr sim. Número 2. Caso o poema tenha título, ele é a parte importante para a compreensão? Lembra que eu falei para vocês que não era obrigatório colocar título? Mas se precisasse, era legal colocar, né? Se eu percebesse que tinha alguma coisa difícil de interpretar, eu poderia colocar o título. Vocês acham que isso foi uma parte importante para a compreensão? Quem colocou título? Quem não colocou, vai colocar não. Tudo bem? Quem já colocou o título, pode pôr sim. Tudo bem? O texto permite que o leitor faça diferentes leituras e atribua novos sentidos? O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu pego aquele poema visual que tem o formato da xícara, que a gente acabou de ver, o autor daquele poema, ele tem uma interpretação dele. Tudo bem? Ele tem um objetivo, certo? Eu posso interpretar de maneira diferente, né? Ele pode ter interpretado mais pro lado do café, realmente, do gosto do café, do cheiro.
E eu posso ter interpretado só aquela parte mais do sentimento, da saudade, né? Do cheiro daquele café rolando pela casa, daquilo que eu acho que ele sentia quando ele sentia aquele cheiro, tá? É uma possibilidade. Então, eu interpretei de uma maneira parecida, mas um pouquinho diferente da dele. Então, o meu poema pode ter outros tipos de leitura. Vocês entenderam? Ou não? Meu poema não, meu poema é simples, professora. Meu poema só tem um jeito de ler mesmo, tá bom? Isso quem vai avaliar são vocês. Sim ou não? Tem outro jeito de interpretação ou não? Preciso que vocês marquem aí, tá? Essa atividade, se fosse feita na sala de aula, né? O SAS aqui, ele solicita que vocês troquem os poemas, a apostila com o amigo, né? Então, por exemplo, eu vou avaliar o poema do Fernando, o Fernando vai avaliar da Lara, a Lara vai avaliar do Gregório, entenderam? E daí podia escrever um recadinho ali. Mas nós não vamos fazer isso hoje, a gente faz com outro tipo de texto depois, se vocês quiserem, na sala de aula, tá? Eu não faço a mínima ideia como faz isso. Ótimo. Como que faz? É só trocar os textos com o amigo, entendeu? Daí o amigo avalia o seu texto. Fala se ficou bom ou não. Mostrar na tela? Oi? Mostrar na tela, assim, exemplo. Aqui não dá, né? Aqui não dá, Lara. Porque a gente não consegue ler direito. Ainda poema visual até que dá. Eu quero depois fazer, lembra que eu falei para vocês? Um apanhado dos poemas, assim, para vocês verem, tá bom? Vocês virem e contemplar. Agora nós vamos trabalhar o gênero tabela, que é o capítulo 10. Professora, mas tem o capítulo 9 que nós não fizemos ainda. Não fizemos, mas vamos fazer na volta. Tudo bem? Na volta das férias, porque é um capítulo um pouco mais longo. Então, o que eu fiz? Eu pulei para o 10 e depois a gente volta para o 9. Aí a gente vai começar ao livro 2 já. Tudo bem? Produção de texto tem 2 textos, 2 livros. Combinado? Tudo bem? Então, vamos lá. Não, professora, mas tem a página 45. Nós vamos na página 45 depois. Primeiro, nós vamos na página 46. Coloquem a data lá em cima, por gentileza. Hoje é dia 14/7/2020. Lá na página 46. Por favor. Tá? Aonde? Pode Lá em pôr que eu cima. vou pegar uma. Qualquer lugar que você quiser, aqui em cima, ó. Não tem lugar mesmo, Lara. Você põe. Só para marcar que foi o dia que você fez, tá? Aí, gente, é legal vocês colocarem as datas nas páginas, porque às vezes até na plataforma, se vocês precisarem ver algum texto, voltar, vocês sabem mais ou menos a data que a gente fez, tá bom? Tá certo? Aí, pessoal, no primeiro parágrafo aí da página 46, ele fala assim como o gráfico, a tabela, é uma maneira de apresentar e explorar informações e dados numéricos. A tabela é um gênero textual. Sabe a tabela, gente? Aqueles quadradinhos cheios de linhas, tá? É um gênero textual que requer habilidade de leitura, interpretação de dados e compreensão de texto. Então é o seguinte, aqui ele fala o seguinte, que na verdade a tabela ela veio para facilitar a interpretação de alguma coisa que a gente queira bater o olho e já entender. Por exemplo, o horário lá do colégio. Quando a gente entra na escola, lá na primeira semana, a gente ganha um papelzinho com a tabela, com os horários. Vocês lembram disso? Tem lá segunda, né? Primeira aula, o horário da aula, qual que é a aula? Matemática, português, produção de texto. Não é assim, gente? Para ser mais fácil, tá certo? Para a gente visualizar, tá? Um outro exemplo, eu tenho uma loja. Geralmente eu vou colocar lá numa tabela quais produtos eu tenho, quantos daquele determinado produto eu tenho, né? Tanta coisa que a gente pode fazer tabela, tanta coisa. Eu vou viajar, eu quero listar lá o tanto de coisa que eu tenho que levar na mala. E eu posso fazer uma tabela para isso, né? Colocando o objeto, né? E quanto daquilo que eu tenho que levar. Então, assim, tem muita coisa que eu posso fazer com tabela, certo?
daí a gente tem que observar essas características aqui. Grifem esse primeiro parágrafo, por gentileza, que é o mais importante do seu livro. Assim como o gráfico. Acharam aí? A tabela é uma maneira de apresentar e explorar informações e dados numéricos. A tabela é um gênero textual que requer habilidade de leitura, interpretação de dados e compreensão de texto. Grifem essa parte. Depois, essa outra parte eu vou explicar para vocês. As tabelas podem ser usadas para organizar as mais diversas informações, como nós dissemos agora, tá? Por exemplo, horário escolar, preço de livro, data de evento, entre outros. As tabelas normalmente apresentam esses seguintes elementos. Vamos analisar que elementos possuem uma tabela. Título. Então, título. Horário do 5º ano, EAV. É um título, tá? Que é o horário de vocês. Sei lá, lista de compras. Produtos da loja da Ana Paula, tá certo? Dados geralmente numéricos. Geralmente, a minha planilha tem algum dado numérico. Quantidade, valor, ou simplesmente hora, que nem o horário de vocês, tá certo? E tem que ter tido uma fonte de pesquisa, gente. Os dados que eu colocar na minha planilha eu não posso inventar, né? Então, como assim, professora? Bom, para elaborar o horário de vocês lá do 5º ano, a Fátima elaborou esse horário. Então, a fonte de pesquisa foi o que a Fátima elaborou. Ela elaborou o horário de todo mundo do Fundamental 1. Vocês entenderam? Então, a gente pegou dessa fonte de pesquisa para elaborar o horário de vocês, para fazer a tabela de vocês, tá certo? Essas reportagens do Covid aí que a gente está vendo, né? Da onde eles tiram aqueles dados de quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas se curaram, lá do Ministério da Saúde, coloca numa tabela, tá certo? Então, a tabela, os dados que ela possui tem que ter vindo de algum lugar. As informações são organizadas em linhas e em colunas. Então, linhas horizontais e colunas verticais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Essa tabela está no livro de português. Vocês vão analisar com a professora Fernanda quando vocês chegarem no capítulo 10, tá? Aqui, pessoal, está dividido, ó, espécies mais ameaçadas de plantas, ó, plantas aqui do lado, animais, tá vendo? Aí tem as espécies mais ameaçadas, a espécie de animais e plantas ameaçadas de extinção, a quantidade de estados que podem ser encontradas. Olha que legal, eles separaram plantas e animais. Das plantas, quem está em primeiro lugar como a espécie mais ameaçada das plantas? O pau-brasil. Tá vendo? Em quantos estados se encontra o pau-brasil? 3. A segunda planta mais ameaçada é a araucária, que é encontrada em 6 estados. E a terceira, castanheira, que é encontrada em 8 estados. Você quer falar alguma coisa, Lara? Pode falar, amor. Não, é porque eu gosto de fazer o símbolo de quantas coisas. Tá. É legal. Agora, os animais. Quais são os animais, né? As espécies mais extintas, gente. Em primeiro lugar, a arara azul. Vocês sabiam disso? Que o animal mais extinto é o arara azul? E ela já foi encontrada em 12 estados. Quer dizer, ela tem no Brasil todo, né? Quase. Metade do Brasil, né? 7 estados. No Londrina tem? Então, o estado do Pará, ele fala de estados, né? No Paraná, com certeza, né? Não sei também. Eu tenho que pesquisar, gente, isso eu não sei. Animais, acredito que sim, porque tem uma parte ali da mata, né? Acho que sim. Animais. A segunda é o lobo-guará, em 10 estados já foi visto. E o terceiro, mais extinto, é o tatu-bola, já foi visto só em 3 estados, que a gente não sabe quais são, né? Vocês viram a tabela? Que ela tem linha e tem coluna. Vocês viram, gente? E tá, as informações estão organizadas ali. Agora eu vou explicar como vocês vão produzir a tabela de vocês, tá certo? Produza a sua tabela, que é a atividade da semana, tá bom? O que eu gostaria de falar para vocês? Ai, professora, a gente tá entrando em férias, hoje é terça-feira.
Eu gostaria que vocês fizessem. Essa tabela, ela vai a nota para o segundo bimestre, obviamente, não é para o primeiro. Só que assim, gente, quanto antes vocês fizerem, melhor. Então, quem puder fazer entre hoje e amanhã e já mandar, já tá certo. Eu vou aceitar em agosto, tabela? Eu vou aceitar em agosto. Eu vou cobrar de vocês lá em agosto de novo, né? Porque vai ter gente com certeza que não vai entregar essa semana. Mas quem conseguir entregar é melhor. Lembra que eu disse a vocês que quando a gente tem a aula de produção de texto, é legal a gente já fazer o texto? Vocês lembram disso? Porque tá tudo fresquinho na cabeça? Fica mais fácil, tá bom? Então, eu vou pedir uma gentileza. O Fernando, se você puder para mim, tá? Por gentileza, você pode ler esse textinho? Esse pequeno textinho aqui? Mini texto? O Bazar da Márcia e Mariana? Por favor. Obrigada. Márcia e Mariana, sua irmã, resolveram fazer um bazar com os brinquedos que não brincam mais. Separaram tudo certinho, fizeram uma banca em frente à sua casa. Os brinquedos eram 2 ursos de pelúcia, 6 bonecas, 2 bambolês, 3 jogos de quebra-cabeça, 5 bolas de gude, 3 bolas de vôlei, um carrinho de mercado, um videogame e 9 roupinhas de boneca. Muito obrigada, Fernanda. Então, esse mini texto tá falando de 2 menininhas e irmãs que resolveram fazer um bazar dos brinquedos que elas não usavam mais, tá? Então, elas fizeram a barraquinha lá na frente da casa delas, resolveram vender. Aí, aonde vocês entram nessa história, né? Agora é com você. Ajude as meninas a organizarem os itens em uma tabela com os valores. Desenhe a tabela no anexo 10. Não é obrigada a usar o anexo 10, é só um... Ó, vocês podem usar outra folha, mas podem fazer aqui também, tá? Você poderá criar os valores dos itens. Não esqueça de organizar a planilha em ordem alfabética. E veja o exemplo. Então, vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que a tabela, as informações da tabela têm que vir de algum lugar? Vocês lembram disso? Da onde vai vir as informações da tabela de vocês? Do texto. Do bazar da Márcia e da Mariana. Tá certo? Só que esse texto não consta os valores dos produtos, só os produtos. Então, os valores vocês vão poder inventar. Tudo bem? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu coloquei aqui um título para planilha, que chama Bazar das Irmãs. Mas eu posso colocar o título que eu quiser, mas tem que ter uma coerência, né, gente? Eu posso colocar lá, planilha da Márcia e da Mariana. Planilha de brinquedos das meninas. Não sei. Daí o título é com vocês, tá? Aí, o que eu vou colocar? Brinquedos. Eu posso colocar produtos. Eu tenho que nomear de alguma coisa. Coloquei brinquedos. E comecei a nomear os brinquedos delas. Estão vendo, gente? Bola de gude, bola de vôlei. Estão vendo? Essa aqui foi uma coluna. Eu quis fazer uma coluna anterior com itens, para numerar os itens. Número 1, número 2. Opa! Eu quis, mas não é obrigatório, tá? Agora, essa tabela dos brinquedos é obrigatória, essa coluna. E da quantidade, porque lá fala a quantidade no texto, não fala, gente? Que eram 5 bolinhas de gude. 5 bolinhas de gude, não foi? 5 bolinhas de gude. Eu vou ter que contar lá os brinquedos para saber quantas linhas eu preciso, tá, Lara? Só um pouquinho. Aí o valor vocês vão inventar. É lógico que não vão colocar valores gigantescos aí, né? Mas, ó, eu coloquei 50 centavos, valor unitário. O que significa valor unitário? Vocês sabem? Valor de uma unidade, de uma bolinha de gude, tá? Então, 50 centavos é o valor de uma bolinha, não das 5, de uma, tá? Aí, pessoal, os itens que tem só um, vocês vão colocar o valor só de um mesmo, né? Sempre valor unitário. Se eu quiser fazer uma outra coluna aqui com o valor total e multiplicar 50 centavos por 5 e colocar 250 ali, eu também posso.
Mas eu preciso colocar o valor que elas vão vender uma bolinha, porque o Fernando vai lá e quer comprar uma bolinha. Eu tenho que saber o valor de uma bolinha. Tudo bem? Vocês entenderam? Eu coloquei esse modelo lá na plataforma e também coloquei essa... Alguém já viu a plataforma dessa turma? Não? Eu coloquei essa folha aqui, que é aquela que eu coloco toda semana com o símbolo do colégio, sabe? Professora, eu não consigo imprimir a folha. Não tem problema. Você só vai consultar esses itens aqui, ó. 1, 2, vamos ver quantos itens são. Quantas linhas eu vou ter que fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas. São 9 brinquedos. Tudo bem? Tá certo? Aí do lado eu vou ter que colocar esse valor que é a quantidade. Lá na plataforma eu coloquei essa folha e a tabela. Daí eu posso só consultar, eu só olho no texto e faço a minha tabela, desenho a minha tabela mesmo, tá? Alguma dúvida? Faça um joia aí, quem não tem dúvida, faz joia para prof. Só tô vendo um joia. Gregório joia, Fer joia, Lara. João Gabriel entendeu? Fê joia, Sofia, Rafa também. Quem que é Nono Imagine? Quem que é? Para prof saber. Mandou mensagem. Bruno. É o Bruno. Será que o Bruno mandou mensagem para prof colocar na... Ô, Bruno, manda mensagem. Manda mensagem no chat. Escreve seu nome, Bruno, por favor. Porque eu acho que ele não vai mandar, porque uma... Pode. Porque eu preciso fazer a chamada. Daí eu olho, gente, eu não sei quem que é. Fala, Lara. Ô, professora, quantos brinquedos tem? Tipo, 9. Né, a quantidade? Diferentes? Tem 9 brinquedos diferentes ali. Tá? Ok. Aí a quantidade tem que olhar cada um, tá bom? Alguma dúvida? Peraí, professora, tem que colocar no chat o nome? É o seu nome para eu fazer a chamada, tá, Felipe? Mas no chat? No chat. Chat? Só o seu nome. Só Felipe lá, tá bom? Por favor. Que às vezes a prof... Eu sei quem tá na aula, mas fica mais fácil, porque daí eu abro o chat e eu consigo ver. Tá bom, meus amores? Entendi. Maria Eduarda, todo mundo já mandou? Não sei se a Maria Eduarda mandou. Acho que sim, a Rafa mandou. Então, vamos lá. Agora eu preciso que vocês abram na... Ó, 77. É 47, gente. Isso porque tá sendo... Na outra turma tá o 77. Eu arrumei. É 47, tá, gente? Eu querendo acabar com o livro muito rápido mesmo, hein? Nem tem página 77, tem. Vamos lá. Nem sei. Eu anexo lá. Na página 47, eu planejo seu texto. Ele gosta que a gente planeje antes de fazer, né? A tabela, antes de desenhar a tabela, ele quer que você planeje. Ele ensina isso. Então, tá lá. Qual será o assunto e a tabela e o título da tabela? O assunto de todo mundo será igual. Qual que vai ser o assunto? Venda de brinquedos ou bazar. Tudo bem? De todo mundo vai ser igual, porque eu vou pegar a informação. O Fernando, a Lara, o Felipe, o Gregório, a Maria, a Sofia, todo mundo vai pegar a informação daquele textinho. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Onde está esse textinho no livro? Ele tá lá na plataforma. Tem que abrir lá. Tá bom, Lara? Sabe naquelas folhinhas de atividade? Tá lá. Venda de brinquedos. Esse aqui é na página 47. E qual é o título? O meu título da professora é Bazar das Irmãs. Mas qual vai ser o seu título? Você escolhe. Bazar das Meninas, venda de brinquedos. Daí é com vocês, tá? Que dados vão constar na planilha? O que vai ter na sua planilha? Vai ter o nome dos brinquedos, correto? Tudo bem? Vai ter a quantidade de cada um.
os valores. Eu coloquei a quantidade de itens, que é aquela coluninha que eu fiz do lado, lembra? Tá certo? Com o item 1, 2, 3, 4, tá? Mas isso aqui é facultativo, se você quiser. Se eu quiser também colocar os valores multiplicados, também coloco. Daí é com vocês, tá bom? Tem gente lá da manhã que já me entregou. Eu dei aula de manhã e já fez a tabela. Vocês acreditam, gente? E colocaram imagem do lado, desenho dos bichinhos, dos brinquedos. Também pode,